Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 20 de junho de 2022, às 21 horas e 49 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. E o pai acertou, né? Ontem o Corinthians enfrentou o Goiás pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, conseguiu a vitória simples, 1-0, tipo, sem show de bola, sem nada, era só o que o Corinthians precisava mesmo, era realmente o que eu estava esperando, né? Mas antes de a gente começar a falar de Corinthians, só deixar aqueles recadinhos de sempre. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela moral, vamos tentar deixar esse canal mais relevante, tentar deixar esse canal maior aqui para a plataforma. Lembrando também que vai ser disponibilizado uma versão em podcast no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, enfim, uma infinidade aí de agregadores de podcasts. Então, se você está ouvindo aí especificamente no Spotify, vai lá, avalia na plataforma, no Spotify, segue o podcast lá também. Dessa forma o Spotify consegue sugerir ali o podcast para mais corintianos, para pessoas que têm o mesmo perfil que você, né? E é a mesma coisa aqui, tá? Se você está assistindo o vídeo aí, curte também, se inscreve, aquilo de sempre, né? Que a gente sempre está pedindo aí. Bom, vamos começar então. Já falar de Corinthians não tem muito o que se falar além do jogo, tá? A gente teve. O jogo foi ontem, hoje é segunda-feira e amanhã já é dia de pré-jogo contra o Santos, né? Bem corrido, mas pô, tiveram algumas noticinhas aí no dia do Corinthians, tá? A primeira delas, na verdade, não é uma notícia nem de hoje, foi uma notícia de ontem já. Ontem o presidente do Internacional de Porto Alegre já avisou que tentou contratar, fez o possível ali para contratar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes queria ficar, o Inter queria que ficasse, mas eles não conseguiram chegar no valor que o Corinthians queria, nem na forma de pagamento. Então, o Bruno Mendes volta para o Corinthians e já vai ser inscrito para a Libertadores, tá? O Corinthians talvez não consiga utilizá-lo para essa primeira partida diante do Santos pela Copa do Brasil. Quer dizer, eu não sei se ele jogou a Copa do Brasil pelo Inter, tá? Mas vamos imaginar que não tenha jogado. Ele não tem tempo, acho, para ele poder treinar, entender o que o VP quer, para ele poder já participar desse jogo da Copa do Brasil. Lembrando, eu não tenho certeza se ele já participou ou não pelo Inter na Copa do Brasil, tá? De toda forma, vai ser inscrito na Libertadores. Provavelmente vai estar à disposição já contra o Boca Juniors, tá? É importante, tá? Eu acho importante a volta dele. O Corinthians muito provavelmente vai vender o João Vitor. Então é importante que o Bruno voltasse, tá? Foi até bom que o Inter não contratou, né, o Bruno Mendes, porque ele vai ser muito útil agora pro VP, ainda mais depois da coletiva que o VP deu ontem, né? Reclamando ali de ter um elenco curto, né? Um elenco com poucas opções, precisava de mais jogadores, né? Ele nem falou opções, ele falou soluções, né? Então o Bruno Mendes aí é uma peça importante que volta para o Corinthians agora e muito provavelmente vai ser bastante utilizado aí. Ele tem ainda contrato longo com o Corinthians, tá? O que mais? Vou tirar o Bruno Mendes da tela. Também teve informação daquela reunião que o Corinthians agendou com o pessoal do Conselho Deliberativo. Eu não sei dizer se já aconteceu, né, ou se está acontecendo ainda a reunião. O que eu sei é que tá rolando aí muitas informações, né? Eu acho que vi na Identidade Corintiana, acho que vi Samir Carvalho também, falando de valores, né, da proposta. Bom, aparentemente, eu não vou lembrar exatamente qual é o valor total, né, mas era o Corinthians estava para fechar ali por 500 e poucos milhões, né? E aí desses 500 e poucos milhões, acho que era 300 e pouquinho que sairia do naming rights e mais 200 e pouco que o Corinthians pagaria ali do financiamento, né?
se eu não me engano, seriam 17 anos de financiamento com uma parcela anual de 16 milhões, tá? Quer dizer, as parcelas elas são corrigidas, né, pelo, acho que é IGPM, tem um índice lá, eu não sei ao certo qual é, mas elas começariam em 16 milhões, mas tem um reajuste anual, então poderia aumentar, mas o fato é que o Corinthians vai ter como pagar e ainda sobrar a grana, né? Sobrar o dinheiro da bilheteria, tá? Dizem que é 17 anos a partir de 2024, tá? Então iria até 2041 pagando o estádio. Então essas são as informações, né, de valores. Eu não dei os valores exatos, eu acabei não pegando ali para não ficar poluindo muito aqui mas deveria ter pego, tá? É que cada um falou um valor, um era 600 e poucos mil, outro 500 e pouco, então no fim é, o que era concreto ali, que batia nas duas informações, é que seriam 17 anos de financiamento, tá? Que é bem pouco, viu? 17 anos, pô, pra gente que compra aí apartamento para 30 anos, né? 17 anos é bem pouco. Bom, ah, acho que é isso de notícias, não teve mais tanta notícia assim envolvendo o Corinthians. Vamos falar então, vamos dar uma olhada na escalação que o Vitor Pereira levou a campo ontem. Eu até recortei aqui, é o Fábio Santos que está ali, mas eu resolvi não deixar ele inteiro porque ficava ruim para mim ler. Tá? Então, o Corinthians foi a campo com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantígio, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, Gustavo Mantuan e Roger Guedes. Né? De cara a gente já vê que o William não foi relacionado, né? Não é que não foi nem relacionado, o William, quer dizer, não é que não foi nem escalado, o William não foi nem relacionado. Né? A priori falaram que foi por poupando o jogador, né, para o próximo jogo, mas não, depois veio a notícia aí que o William sentiu ali um desconforto na coxa e tal. É um bagulho muito louco que vem acontecendo com muitos jogadores, tá? Muitos jogadores mesmo. Se machucando fisicamente. O Adson sentiu. Eu vou até falar, tipo, o Luan, mas o Luan também sentiu o quadril, mas aí já não dá pra saber se sentiu mesmo ou se foi só Miguel. Júnior Moraes sentiu por um tempo, mas agora tava com os problemas de urticária, de alergia, que poderia ser psicológico, né, por conta do trauma pós-guerra. Mas parece que ele treinou hoje normalmente, tá? Então acho que tá de boas. O João Vitor sentiu também, tá muito estranho, não sei se tem muita gente falando que o Kratos, né, o Antônio Assunção lá e os demais membros da comissão técnica do Vitor Pereira não tem dosado carga, né, ou fazendo separados os jogadores em grupos ali e dando treinos específicos para cada grupo, né? Assim, tipo veterano, moleque, intermediário, porque me parece que pô, todo jogador com um pouquinho mais de idade está se machucando. Mas isso não é regra, né? Porque o Maicon e o João Vitor também se machucaram, eles estão ali na casa dos 23, 24 anos. Mas é complicado, tá? Tanta lesão muscular assim. Óbvio, tem lesão que não é muscular, né? Que é acidente de trabalho, como foi o caso do jogo, enquanto o jogo estava no elenco ainda. O Paulinho, né? Rompeu o ligamento por conta de uma pancada na parte de trás do joelho. O Fagner, né? Bom, de toda forma esse DM, né? Do Corinthians está muito estranho. Tá muito estranho mesmo. Não vem informação correta. A gente não sabe se o jogador está machucado mesmo ou se é só prevenção. Aí passa um tempo, o jogador se lesiona seriamente sem nem jogar. Tá muito esquisito mesmo. Bom, de toda forma, essa aí é
A escalação, de novo: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantígio, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, Gustavo Mantuan e Roger Guedes, tá? Não é a escalação que eu faria, tá? Eu não entraria com Cantígio e eu não entraria com Rafael Ramos, tá? E nem com Renato Augusto. Mas é aceitável, é uma escalação ok para enfrentar o Goiás. Obviamente o Corinthians vai com o que tem de melhor, visando briga, né? Brigar ali pela primeira posição, encostar no Palmeiras, se distanciar dos que estão atrás. Então o Corinthians vem com o que tem de melhor, ou com o que o VP julga ter de melhor ali disponível, tá? Independente de algumas peças serem as ideais ou não. Pô, vamos falar um pouquinho do jogo, então. Cara, esse jogo aí, como eu falei, né? O Goiás, ele não é um time que conseguiria, que teria no papel condição de, sei lá, de oferecer risco ao Corinthians, tá? Então, o que eu esperava do jogo, como eu falei lá no pré-jogo, seria uma vitória tranquila, 1-2-0, sem levar susto, mas também sem dar espetáculo, né? E dito e feito, assim, o Corinthians foi dominante, o Corinthians não deixou o Goiás fazer nada na partida, o Cássio não fez nenhuma defesa. O pessoal que escalou o Cássio ali ganhou só os. Deve ter ganho, né? Somente os 5 pontos de defesa ali, né? Por sair sem levar gol, porque realmente não teve nenhuma defesa ali que exigiu para que o Cássio fizesse mais pontinhos ali no Cartola. Mas tirando essa questão tipo, de Cartola, assim, não teve nenhum perigo ali. Na maioria das vezes era escanteio, o Cássio saía para tirar a bola, cruzamento. Acho que teve um cabeceio, se eu não me engano, teve um cabeceio ali do atacante deles, mas nada perigoso de fato, né? E o Corinthians, como eu falei, sendo indo para cima ali, né? Apertando o Goiás, sendo dominante, o Goiás não conseguia fazer nada, mas o Corinthians está com um problema, né? O Corinthians tem um problema de não conseguir finalizar as jogadas. Então o Corinthians o Corinthians estava com, sei lá, mais de 60% de posse de bola, 68% parece, mas não finalizava tanto, né? O Tadeu também não fez grandes defesas. O Corinthians sempre cruzava uma bola ali, mas o centroavante não estava lá, né? Já que o Corinthians não tem centroavante, finalizava para fora. Numa roubada de bola, eu não lembro se foi o Cantígio ou não. O Cantígio que fez, ó, só lembrando, o Cantígio fez uma boa partida, como eu falei, ele não é um jogador combativo, mas ele consegue ler bem a jogada ali, interceptar passe e tudo mais, né? A maneira dele, ele consegue se virar ali, nem sempre funciona, né? Mas quando funciona, dá bom pra ele, tá? E, se eu não me engano, ele tomou a bola ali, o Corinthians seguiu com a jogada, né? O Roger Guedes, se eu não me engano, foi o Roger Guedes, não tenho certeza, mas acho que foi. Acionou o Adson na esquerda, o Adson invadiu a área e tentou finalizar pro gol, finalizou pro gol, né? O Tadeu, aí sim o Tadeu fez uma grande defesa. A bola sobrou pro Roger Guedes, que ele chutou. O jogador do Goiás se jogou na bola, mas a bola bateu no braço, né, dele, e o juiz acabou marcando o pênalti. Independente de ser ou não um lance interpretativo, ao meu ver foi pênalti, mas enfim, tem gente que acha que não foi, tá? Aí fica, como é interpretativo, não dá muito para você falar se o árbitro acertou ou não, tá? Tanto que o VAR nem chegou a solicitar revisão, tá? Porque o VAR falou, não, é um lance que é interpretativo, a bola realmente bate no braço e aí fica a critério do árbitro entender se foi ou não pênalti. Se eu não me engano, o Thiago Salazar, depois do jogo, ele acabou falando com outros árbitros ali da CBF, né? Pessoas ligadas à arbitragem da CBF, e eles falaram que
de acordo com a regra, quando o cara dá um carrinho assim, com o braço meio aberto, do jeito que ele foi, tem que estar, a abertura do braço tem que estar do tamanho assim, tipo, que a bola consiga passar por baixo dele, né? Porque senão pode ser considerado uma malandragem ali. E aí, ele, segundo eles, foi bem aplicado ali a marcação do pênalti. Sendo bem aplicado ou não, o Fábio Santos pegou a bola e, como a gente sabe, quando o Fábio Santos pega a bola, a gente já imagina que é 90% de chance de gol, né? Ele converteu sem maiores sustos, o Tadeu nem saiu na foto. 1-0 Corinthians, que continuou na mesma pegada ali, não teve tanto ataque promissor assim, mas também não deu chances para o Goiás, né? Eis que vem o segundo tempo. O Corinthians continuou não oferecendo tanto perigo assim para a defesa do Goiás. Teve acho que um lance que o Mantuan chutou para fora, mas eu não lembro de mais nenhum outro lance relevante. Por outro lado, o Goiás também não fez nada que gerasse perigo para a defesa do Corinthians, tá? Exceto a partir do momento que o Gil se machucou, o Gil sentiu a perna, o Gil saiu, entrou o Bambu. O Bambu, num lance ali meio polêmico, acabou colocando a mão nas costas do atacante dos caras, né? O atacante caiu e pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. Eu sinceramente eu fiquei bem na dúvida ali, fiquei meio que temeroso do árbitro do VAR chamar o árbitro ali e pedir pênalti, né? Pedir para marcar o pênalti, para avaliar de novo. Mas não foi o que aconteceu. O árbitro entendeu que não foi suficiente pro jogador cair, né? Não foi um puxão, foi mais colocar a mão nas costas do jogador ali, encostar nele para ter a referência do jogador, e o jogador desabou. Aí, se foi ou não foi, fica a critério do árbitro. Eu fiquei temeroso. Muito provavelmente, se fosse contra o Corinthians, eu ia reclamar que o pênalti não foi marcado, mas aí é problema do árbitro, ele que se vire, né? Exceto isso, nada de novo. Acho que o Goiás, eu não lembro nem de chute de fora da área que o Goiás tenha feito. Bom, o jogo terminou assim, 1-0 Corinthians, 3 pontos. O Corinthians acho que de novo teve uma atuação de destaque do Roger Guedes. Roger Guedes, apesar de não ter feito gol, né, ele acabou se movimentando bastante, deu opção, lutou bastante, então ele fez um bom jogo. Acho que ele está entendendo ali o que o Vitor Pereira está querendo. Só que ele precisa fazer gol também, né? Precisa entrar na área ali para finalizar as jogadas, né? No mais, acho que o Corinthians não teve nenhum jogador de destaque. Destaque mesmo fica para estreia, olha que esquisito, né? Estreia do Fagner no Campeonato Brasileiro, com 13 rodadas já, né? Isso porque ele estava sendo usado nas Copas, né? O Fagner estava sendo usado na Copa do Brasil e na Libertadores. E aí ele se machucou, ficou um mês parado, acho que 11 ou 12 jogos, e ele acabou retornando agora. A torcida vibrou bastante quando ele entrou, aplaudiu, né? Seu Rafael Ramos ele entrou. Quando ele pegou na bola, a torcida aplaudiu também. A torcida gosta muito do Fagner, né? Eu gosto muito do Fagner. O Tite estava lá na arena também, mas estava só olhando o jogo. Acho que não estava observando nenhum jogador em especial, não estava como técnico da seleção não. Muito embora o César Sampaio também estivesse lá para ver o jogo, tá? Mas não creio que esteja monitorando algum jogador do Corinthians ou algum jogador do Goiás para levar para a seleção, tá? Para levar para a Copa do Mundo. Bom, acho que é isso. O melhor jogador da partida, ao meu ver, foi o Roger Guedes de fato. Tem gente falando que o Cantillo jogou bem. Eu achei que foi um jogo razoável. Dentro do que ele pode oferecer, é isso mesmo. Para mim, o Duqueiroz, falando que jogou bem também, eu não vi esse futebol do Duqueiroz. Eu até cheguei a comentar durante o jogo que o Duqueiroz é um moleque que é ruim de bola, mas que por algum mistério tá jogando bem, por algum motivo desconhecido tá jogando bem.
E teve, acho que um rapaz lá comentou falando, tem que vender logo, né? Antes que volte ao normal, porque complicado, né? Mas acho que é isso. Independente do Queiroz, ele vem jogando bem. Ele vem, assim, tipo, numa sequência de muitos bons jogos ali com o VP. O VP tá conseguindo potencializar ele, assim como potencializa o Adson, o Mantuan, o Piton, principalmente. Então, os miúdos ali estão sendo bem potencializados, estão apresentando um bom futebol, tá? De toda forma. Bom, é isso. Acho que o Corinthians, eu não sei, eu acabei não colocando a arte aqui, mas eu tinha verificado ali a tabela do Campeonato Brasileiro e até o momento o Palmeiras estava perdendo, cara. O Palmeiras estava perdendo pro São Paulo. Quem diria, quem poderia imaginar, né? Deixa eu ver aqui agora. Tempo real. Putz, o Palmeiras virou 2-1, gente. Que mancada. Ué, 2 gols no acréscimo. É incrível, né? O Palmeiras está numa dessa de fazer um gol seguido do outro, né? Um negócio muito louco, assim. Então o Palmeiras virou para cima do São Paulo. O Palmeiras continua a 3 pontos do Corinthians ali. E na próxima rodada quem tem clássico é o Corinthians, né? Eu não sei contra quem o Palmeiras joga, mas deixa a próxima rodada para quando a próxima rodada acontecer. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Se não estão inscritos no canal, se inscreva, curta o vídeo aí, dá essa moral. Se estiver ouvindo no Spotify, vem aqui, canal do RB Cedilha. Se inscreve no canal para dar aquela moral ali, compartilha pro amiguinho. É nóis. Beleza? Vamos ficando por aqui. E vai Corinthians, mano.